Hoje nós vamos iniciar a terceira mensagem dessa série, que nós estamos falando sobre o tema de dentro para fora. Primeira mensagem nós falamos sobre o chamado de Mateus. Semana passada nós falamos sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. E hoje, semana passada nós vimos a urgência de um clamor por aqueles que estão perdidos. Nós falamos sobre isso. Quem estava aqui na semana passada? Amém, amém, muito bom. E hoje eu quero trazer uma mensagem para você refletir sobre aquilo que muitas vezes paralisa a minha e a sua vida, que é o medo. O medo de se relacionar, o medo de ser rejeitado, o medo de ser ridicularizado, o medo muitas vezes de propagar o evangelho de Jesus e alguém vir falar contra você sobre aquilo que você está falando, o medo muitas vezes de ser contestado nas suas palavras. Muitas vezes o medo vai tentar te parar, mas eu tenho algo que o Senhor mandou entregar para você aqui hoje. Por mais que muitas vezes você se sinta atemorizado, você tenha temor no seu coração, o Senhor está liberando uma palavra sobre a sua vida hoje, que o Senhor irá trazer liberdade sobre você e sobre a sua casa. Hoje é um dia de você receber essa palavra, e se o medo te paralisa, nós vamos ver uma história aqui. Eu tenho certeza que o Senhor irá falar ao seu coração e você terá a convicção do teu chamado em Jesus, de quem você é que Jesus chamou para ser. Amém? O texto da mensagem hoje está registrado no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 28 ao 30 e depois o versículo 39. Vamos acompanhar comigo na projeção. Se você trouxe a sua Bíblia ou está com a sua Bíblia aí no aplicativo do seu celular, fique à vontade para acompanhar também. Amém? Então, versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Versículo 39. Ele me disse tudo o que tenho feito. Amém? Feche seus olhos por um minuto. Amado Jesus, amado Espírito Santo, eis-nos aqui em sua presença. Peço ao Senhor que o Senhor fale com a sua igreja através da sua palavra, que essa mensagem, Senhor, penetre ao coração dos teus filhos, que o Senhor se revele a eles, através do que nós iremos ensinar aqui. Senhor, que o seu amor, que alcançou essa mulher, que nós iremos contar a sua história, Senhor, esse mesmo amor, constranja e abençoe a sua igreja hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o tema da nossa mensagem é sem medo e sem desculpas. Quero que você esteja com o seu coração aberto, porque Deus muitas vezes nos visita no particular, e a mensagem, ela vem realmente para trazer um renovo sobre a sua vida. Quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu não tinha nada. E eu comecei a falar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer entregar para a sua igreja? E de repente, a mensagem começou a ser brotada. E eu tenho certeza que Deus tem algo com alguém aqui hoje. Amém? Esteja aberto para receber a palavra de Deus. Vamos lá, o registro histórico do Evangelho de João, no capítulo 4, conta a história dessa mulher, da mulher samaritana. A história conta que Jesus estava passando pela região de Samaria, e ele dá uma ordem aos seus discípulos: vá até a cidade buscar comida. Jesus estava com a sua caravana, a sua comitiva de 12 discípulos, e ele manda os discípulos se apartarem dele e ir até Samaria. Enquanto isso, Jesus se direciona a um lugar histórico daquela região, que é o Poço de Jacó, onde essa história acontece, às margens do Poço de Jacó. Interessante que a palavra diz que era próximo do meio-dia, quando Jesus está ali
no poço. E provavelmente Jesus estava ali procurando uma sombra, um lugar para ele estar descansando e estar ali repousando enquanto os discípulos foram buscar comida. E eu vejo ao longe vindo uma mulher. Imagino Jesus vendo ao longe uma mulher vindo ao seu encontro, ao encontro do poço, e avistando um homem próximo ao poço. Essa mulher avistando esse homem. E naquela época não era comum homens frequentarem esses tipos de lugares. A função, uma vez que a função da mulher era buscar a água. Então, era uma função obrigatória da mulher, ela que fazia esse tipo de trabalho. E o primeiro ponto dessa mensagem é, pensando nessa situação em que a mulher vê um homem à beira do poço, o primeiro ponto dessa mensagem é um encontro inesperado. Um encontro inesperado. Aquela mulher sobe aquela hora do dia, o meio-dia, para buscar água no poço, simplesmente por um motivo. Ela tinha um débito com a sociedade. E comumente as mulheres, o que conta a história, diz que elas buscavam a água no poço durante as primeiras horas da manhã ou ao final da tarde. Por quê? Porque eram os horários que o sol estava mais fresco. Era mais fácil de se carregar. Então não era comum uma pessoa estar ali naquele momento, buscando água próxima ao meio-dia. Imagina aquela mulher com um cântaro na sua mão, e depois trazendo para sua casa, novamente, um cântaro cheio de água, um sol escaldante. Imagina o quão difícil era essa situação para ela. Mas ao meio-dia, era a hora que ela sabia que não encontraria ninguém. Ao meio-dia era o momento que ela sabia que ela não iria encontrar ninguém, e talvez ela estivesse fugindo da sociedade naquele momento. E talvez hoje seja o meio-dia na sua vida. Talvez hoje seja o meio-dia na sua vida que muitas vezes você quer ficar escondido. Muitas vezes você não quer ter contato com ninguém por conta das marcas e das feridas que tem na sua alma. Pode ser que hoje seja o meio-dia na sua vida, que você está correndo de uma situação para não resolver ela. Mas eu tenho um recado da parte de Deus para cada um de vocês. O Mestre de Nazaré está hoje aqui e marcou esse encontro com você. O Mestre de Nazaré está aqui. Jesus está aqui. E Ele marcou esse encontro com você. A mulher sobe ao meio-dia porque o pecado é assim. Muitas vezes, no início tudo é perfeito, tudo é muito cheio de prazer, mas o pecado ele escraviza o homem. E ao passar o tempo, o prazer e a falsa sensação de liberdade traz só um sentimento: vergonha. Vergonha do passado, vergonha daquilo que você fez, vergonha e medo de te julgarem, de colocarem você contra a parede e falarem para você: você fez isso, isso, isso. Você não é digno. Enquanto eu estava orando essa semana, durante o meu momento de oração, tenho acordado muito cedo. E o Senhor não me visitou naquele dia. E eu estava dirigindo meu carro, indo de uma cidade para outra. E o Senhor de repente falou para mim: filho, coloque essa canção. E eu ouvi isso no meu espírito. E eu descansei e coloquei aquela canção. E naquele momento eu sabia que Ele queria estar naquele lugar. Manifestar a sua presença, não que Ele não estivesse. E de repente o Senhor começou a me tocar. E eu tenho um costume de dizer comigo mesmo, muitas vezes, pastor Tiago, eu falo para o Senhor: eu não sou digno de tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu não sou digno. E naquele dia o Espírito Santo, talvez essa fosse o meu meio-dia. O Espírito Santo falou para mim assim: filho, não é sobre dignidade, porque se fosse por merecimento, você não merecia mesmo. Você não é digno, mas eu te chamei para ser meu filho.
E é o que está acontecendo nessa história aqui. Jesus ignora a situação daquela mulher, o contexto histórico daquela mulher, e marca um encontro com ela. Jesus havia preparado o encontro, um único encontro. Jesus era especialista em marcar encontros. O texto diz que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos para ir à cidade comprar alimentos. E para aquela mulher, aquele encontro era uma simples coincidência, mas para Jesus era propósito. Sabe, muitas vezes Jesus vai te levar a um lugar, vai permitir que você vá a algum lugar, para que ali Ele revele o propósito dEle para a sua vida. Para curar as suas feridas, para trazer renovo, trazer restauração, trazer limpeza, trazer algo novo sobre a sua vida. Ele permite muitas vezes que você chegue até esse lugar, marcando um encontro contigo, para que você seja impactado e tocado novamente pela sua presença. E é o que está acontecendo com essa mulher. Jesus nunca vai fazer nada aleatório. Por mais que as situações do seu passado, por mais que tudo que aconteceu no passado, muitas vezes te oprima, te faça desviar do foco, Jesus ainda aproveita todas as coisas que aconteceu para te dar uma nova história. E a tua história do teu passado vai servir para que outras pessoas não cometam os mesmos erros que você fez. A sua história. E é para isso que Deus está te chamando hoje. E o texto diz em João 4, no versículo 7 e 9, diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse a ela: dê-me um pouco de água. E a mulher lhe perguntou, olha só, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, algo para beber? Interessante que Jesus só pede a ela um copo d'água, um simples copo d'água. E aquela mulher responde ela com uma religiosidade. Ela diz para Jesus: por que você pede a mim água, sendo que eu sou uma samaritana? Aquela mulher conhecia a diferença que havia entre judeus e samaritanos. A tradição dizia que judeus não poderiam tomar água da mesma fonte que os samaritanos. Na verdade, a tradição dizia que os judeus não poderiam comer no mesmo prato que um samaritano comeu. A tradição dizia que se um judeu passasse por Samaria, ele passaria batendo nas suas pernas e nos seus pés para tirar a poeira, porque o judeu e o samaritano era dividido por uma religiosidade. Mas Jesus veio para quebrar a tradição, Jesus veio para quebrar a religiosidade, Jesus veio para transformar o homem e mudar a perspectiva do homem e da mulher. E o que acontece nesse texto? Jesus está quebrando a tradição, e Jesus era especialista em quebrar tradições. O mesmo Evangelho de Lucas conta uma história de um filho de uma viúva que estava sendo enterrado. Estava um cortejo fúnebre, e Jesus encontra esse cortejo. Sabe o que acontece? A tradição dizia que ninguém poderia tocar um defunto. E Jesus sabe o que faz? Ele vai, toca no defunto, levanta, pega ele pela mão, faz aquele menino ressuscitar. Sabe o que eu aprendo? Jesus não se importa com tradições religiosas. Jesus está pronto para te atender, independente do que aconteceu. E o pensamento de Deus para você hoje é: bem eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Sabe, Jesus está nesse texto, Ele está olhando para essa mulher com esse mesmo olhar de misericórdia. Tanto é que Jesus começa um diálogo com ela, e de repente Ele começa a se revelar a ela. Por isso o segundo ponto dessa mensagem é uma revelação inesperada. Primeiro, um encontro inesperado. O segundo, uma revelação inesperada.
Jesus fala para aquela mulher sobre a água da vida e diz a ela que nunca mais ela teria sede. A mulher se interessa no assunto porque era um fardo para ela buscar água todos os dias. Era um fardo para aquela mulher sair da sua casa todos os dias, dia após dia, e ir buscar água, principalmente naquele horário, ao meio-dia. Mas o que acontece aqui, olha o versículo 16 ao 19, vai dizer assim: Jesus lhe disse, vá. Jesus não só marca um encontro com ela, Jesus está disposto a libertar ela dos seus pecados. Versículos 16 de João 4, diz assim: ele lhes disse, vá, chame o seu marido e volte. E ela diz, não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse, você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos. E o homem com quem agora você vive não é o seu marido. Não é o seu marido. E ela disse, o que você acabou de dizer é verdade. A mulher disse, Senhor, vejo que és um profeta. Vocês estão entendendo o que oprimia essa mulher? O problema dessa mulher eram relacionamentos que por várias vezes ela havia tentado se relacionar e não conseguia se relacionar com pessoas. Não conseguia se relacionar com o seu cônjuge. Não conseguia muitas vezes ter um relacionamento duradouro. E quando acontece isso, o primeiro dá a carta de divórcio, o segundo dá a carta de divórcio, o terceiro, o quarto, o quinto. A gente não sabe qual é o contexto da história dela, mas um problema havia ali. Mas Jesus encontra com aquela mulher um dia, e Ele está disposto a não só encontrar ela, a libertar ela daquilo que a incomodava, a libertar ela daquilo que incomodava o seu coração, que trazia vergonha para a sua vida. Esse é o Jesus que eu sirvo e que essa igreja serve. Não basta somente um encontro, tem que haver a libertação. Tem que haver a libertação daquilo que incomoda, a limpeza daquilo que está no coração, de dentro para fora, igual nós estamos ministrando nessa mensagem. A transformação, ela vem de dentro para fora. A mensagem, ela vem de dentro para fora. Todas as coisas que Jesus faz, Ele faz de dentro para fora, até que você se torne um rio, e não mais uma represa, ficando represado todas as coisas na sua vida, e você passa a transbordar, mas não transbordar mágoa, não transbordar medo, não transbordar, muitas vezes, a rejeição. Você vai transbordar a vida de Deus que está sobre a sua vida. Você vai transbordar a liberdade que Jesus já colocou sobre você. Jesus sai do âmbito terreno e começa a acessar o coração daquela mulher. E ao fazer essa revelação, interessante que imediatamente após fazer essa revelação, a mulher leva a conversa para o nível espiritual. Ela estava falando com Jesus no âmbito terreno, Jesus provocou a conversa, dá-me um pouco de água. Aí ela fala, traz para a religião, como você pode pedir água a mim que sou samaritana? Trouxe a religiosidade. Depois que Jesus revela a ela quem Jesus era, que Ele era a água da vida, na verdade, quando Jesus revela a ela todas as coisas que havia acontecido com a vida dela, ela traz para o âmbito espiritual e diz para Jesus, vejo que és um profeta. E logo depois ela fala sobre adoração, ela vai falar sobre adoração em espírito e em verdade, vai falar sobre um contexto que depois você pode ler na sua casa. Nós não vamos falar especificamente de adoração hoje. Mas isso tudo que nós estamos falando, mostra uma coisa. Aquela mulher, ela tinha conhecimento bíblico e histórico. Por que ela tinha conhecimento bíblico e histórico? Porque, primeiramente, ela fala sobre os samaritanos, a religiosidade. Também ela fala, a questão dos samaritanos não falarem com judeus, era uma questão histórica, religiosa. Ela diz, vocês judeus dizem que é correto adorar em Jerusalém, pois ela leva para um âmbito espiritual. Nós adoramos no monte,
Mas Jesus uma vez mais se revela a ela. Olha que Jesus fala para ela: chegará a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. A mulher tinha o conhecimento da palavra, mas só conhecer a palavra, guarde isso no seu coração, não vai te fazer íntimo de Deus. Só conhecer a palavra de Deus não vai te fazer íntimo dele. Vocês precisam se entregar em um relacionamento com ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus não somente se estuda, Deus se experimenta. Estudar Deus sem experimentar ele, talvez seja o maior problema da humanidade. Sabe por quê? Porque nós estamos cheios de tantas coisas. Nós sabemos que Deus é Pai, nós sabemos que Deus, Ele ama seus filhos, nós sabemos que Deus, Ele é generoso em tudo que Ele faz. Nós sabemos que Deus entregou o seu Filho amado, seu único Filho, para que nós pudéssemos ter vida. Mas sabe o que é interessante? Nós podemos saber de tudo isso, se nós não estivermos em um relacionamento com Ele. É impossível. É impossível você conhecer a Deus realmente. Sabe por quê? Porque o conhecimento da palavra é importante, mas tão importante quanto você ter o conhecimento da palavra, é você saber e sentir o toque dele todos os dias. E por mais que você saiba que muitas vezes Ele não vai se manifestar a sua presença, você tenha certeza que Ele está ali do seu lado, Ele está com você, no dia mau, no dia bom, independente do que aconteça. E a sua presença é mais do que suficiente. A partir do momento que você entende isso, você deixa de ser simplesmente um religioso. A partir do momento que você começa a entender isso, você deixa de ser simplesmente um medroso. E você começa a render a sua vida literalmente a Jesus, clamando pelo seu toque, pela tua presença. Estudar Deus sem experimentar a sua presença jamais trará resultado da sua vida. Ao fazer essa revelação dos 5 maridos que ela já havia tido, o texto, Jesus muda totalmente o conceito daquela mulher. E de repente Jesus revela algo a ela que nem os seus discípulos sabiam. João 4, versículo 25, 26 diz assim, a mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Então Jesus declarou, versículo 26, eu o sou. Eu sou o Messias que estou falando com você. E eu imagino o impacto que aquela mulher teve naquele momento. Eu imagino o susto que ela deve ter tomado. Primeiro, para a cabeça dela, talvez fosse um pouco complexo de se entender. Ela estava esperando o Messias, ela tinha a esperança de esperar o Messias, de esperar o Cristo, que libertaria o povo de Israel da sua escravidão. E de repente um homem está à frente dela e diz para ela: eu sou o Messias. E eu imagino a confusão que havia na mente dela, porque no mesmo momento que ela se prendia na religiosidade, tentando entender quem é esse homem para falar dessa forma comigo, ela também pensava: mas como esse homem sabe da minha história, sendo que eu nunca vi ele? Eu imagino o paradigma que havia dentro da cabeça daquela mulher. Mas sabe o que eu aprendo? Primeiro Jesus vai revelar quem você é, para depois Ele se revelar a você. Primeiro Ele vai revelar quem você é, para depois Ele se revelar e transformar a sua vida por completo. É o que aconteceu com essa mulher. Primeiro Ele extrai aquilo que não serve mais, o seu passado, suas feridas, os seus medos, para depois Ele próprio se revelar a você e dizer: eu sou. Eu sou.
Eu sou aquele que te salvou, eu sou aquele que te chamou pelo nome, eu sou aquele que te viu, ainda quando você não tinha esperança. Eu sou, diz o Senhor. Essa é a palavra para você hoje. Talvez você esteja como essa mulher, tentando se esconder de todas as suas debilidades, mas Jesus continua falando para você: eu sou o Cristo, eu sou o seu Pai, eu sou aquele que te liberta, eu sou aquele que te chama pelo nome. Jesus está confirmando isso para você hoje. Não temas. E o terceiro ponto dessa mensagem, nós falamos sobre um encontro inesperado, pastor Tiago. Uma liberdade inesperada. Não, segundo ponto, nós falamos sobre uma revelação inesperada. E o terceiro ponto, uma liberdade inesperada. E aqui eu quero chamar a tua atenção, porque aquela mulher só tinha ido buscar água no poço. A rotina da sua vida estava permanecendo da mesma forma que acontecia todos os dias. Talvez muito parecida com a minha vida e com a sua vida. O automático de todos os dias. É a hora 11h50. Hora de buscar água no poço. Deixa eu pegar meu cântaro, porque eu tenho que trazer isso para dentro da minha casa. Talvez seja esse o automático da sua vida. Você está lá no seu trabalho todos os dias, você levanta, você sai da sua cama, faz uma oração de 5 minutos, pede para Jesus abençoar seu dia. Isso quando você se lembra de orar. Depois, no final de semana, você vem, canta 3 louvores, levanta a mão para os céus, ouve uma palavra como essa, e a sua vida continua da mesma forma. Mas Jesus, Ele não quer só isso para a sua vida. Ele quer trazer a liberdade que você precisa. Ele quer trazer uma nova história sobre a sua vida. Ele quer trazer uma nova perspectiva sobre aquilo que você nem tem esperança mais. É o que o texto está dizendo. Aquela mulher, ela já não tinha perspectiva, nem nos seus relacionamentos mais. Mas Jesus a chama pelo nome naquele dia, encontra com ela naquele poço, e a partir dali, a sua história começa a ser mudada. É para isso que Jesus está te chamando para esses dias. Que através da sua história, através daquilo que Ele fará pela sua vida, outras pessoas poderão conhecer o nome dEle. Um único encontro com a pessoa certa muda toda a perspectiva daquela mulher, toda a perspectiva de vida daquela mulher. E quando eu estava preparando isso, o Senhor me falou algo muito específico, que não está no texto. Sabe, pastor Tiago? O Senhor me falou assim: mais uma vez se cumpriu o capítulo de Isaías 61. O capítulo de Isaías 61 diz assim: o Espírito do Soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas, olhos de alegria, óleo de alegria, e em vez de pranto, manto de louvor, em vez de um espírito deprimido. Jesus estava cumprindo ali sobre a vida daquela mulher esse texto que foi proclamado pelo profeta Isaías 400, 500 anos antes. Sabe o que está acontecendo aqui? Aquele encontro, além de transformar a vida de uma pessoa, transformar o propósito de vida de uma pessoa, aquele encontro está cumprindo a palavra de Deus que Deus tinha lançado sobre aquele povo. Jesus estava ali para cumprir o texto, onde o próprio profeta disse que Jesus viria para trazer liberdade aos cativos.
Jesus. E eu quero dar uma notícia boa para você. Esse mesmo texto continua sobre a minha e sobre a sua vida todos os dias. A liberdade dos cativos está sobre nós. O próprio Jesus, o nosso Senhor. Então você não precisa mais ter medo. Você não precisa mais se prender à religiosidade. Basta você se entregar e render-se totalmente a Jesus. Um momento de rendição. Essa promessa está viva até hoje. Aquela mulher já havia encontrado 6 homens, a história diz. Era o 6º homem da sua vida. Mas eu não sei se você sabe, o 6 na Bíblia é o número da imperfeição e o 7º é o número da perfeição. Deus cria em 6 dias o mundo e no 7º ele descansa. E o interessante é que nesse dia ela encontra o 7º homem da sua vida, o 7º homem que vai trazer a libertação sobre ela, que vai trazer uma nova história. Você está entendendo a mensagem? Que só Jesus pode te dar uma nova perspectiva de vida, só Jesus pode te dar uma nova história, só Jesus pode te dar um novo chamado, só Jesus pode mudar aquilo que nem você consegue mudar mais. Só Ele. E eu vejo essa mulher tendo esse encontro com Jesus. E ali, ela é impactada com aquilo que ela está vendo. Porque ninguém olha como Ele olha. Ninguém toca como Ele toca. Ninguém fala como Ele fala. Ninguém pode preencher como Ele preenche. O convite para você hoje é se encontrar todos os dias com Jesus. O que eu faço com essa mensagem, pastor? O que eu tenho a ver com essa mulher? O que eu tenho a ver? O que a minha história tem a ver com essa mulher? O que tem a ver é que se você decidir render os seus pés, render a Jesus a sua vida aos pés de Jesus todos os dias, assim como Ele fez com essa mulher, deu uma nova perspectiva para ela, você também terá essa nova perspectiva. Você também terá essa nova perspectiva. Jesus é o perfeito que ama e cuida dos imperfeitos. Você entendeu essa palavra? Jesus é o perfeito que ama e cuida daqueles que são imperfeitos. Eu e você não merecíamos a graça que nós recebemos. Eu e você não merecíamos o sacrifício que Jesus fez. Eu e você não merecíamos estar numa reunião como essa. Mas a própria graça de Jesus nos alcançou um dia. Eu disse aqui semana passada que eu e você somos frutos de 2 ações. Primeira, alguém orou por mim e por você. E alguém pregou para mim e para você. Nós somos frutos disso. Se você não viu a mensagem, vai lá no YouTube, no Spotify, tem a mensagem na íntegra. Ouça, tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu e você só podemos estar aqui porque alguém um dia sacrificou a sua vida em oração, em jejum. Pôde pregar a palavra para mim e para você. Mas pastor, eu nasci no berço evangélico, eu nasci dentro da igreja, fui criado dentro da igreja. Alguém pregou para o seu avô. Alguém levou a mensagem de esperança e salvação para a tua casa, lá no passado, nos seus antepassados. E por isso você está aqui hoje. Você é fruto da oração de alguém. Você é fruto da mensagem que alguém pregou um dia. E o 4º ponto dessa mensagem, já encaminhando para o final, diz um evangelismo inesperado. Um encontro inesperado, uma revelação inesperada,
uma liberdade inesperada. E por fim, um evangelismo inesperado. Na verdade, eu deveria ter até começado por aqui. O texto que eu comecei lendo fala sobre isso. Fala sobre um evangelismo. Mas é impossível transmitir tudo em pouco tempo que nós temos. Então eu preferi contar a história daquela mulher, para que você se identifique com essa história. Muitas vezes você vai se identificar que você tem algumas coisas que está te prendendo ainda ao seu passado. Está prendendo ainda a sua história, está prendendo a sua vida. Para que você chegue a esse quarto ponto. Só que Jesus está aqui hoje. E Ele pode te libertar de tudo aquilo que te prende ao teu passado. Amém? Aquela mulher, ao ser impactada e transformada pelo Mestre, o texto diz que ela deixa naquele mesmo momento, tudo para trás. Deixa o cântaro, deixa a corda, deixa tudo para trás. E ela sai correndo até a cidade de Samaria. Ela sai correndo até a cidade de Sicar, na verdade, em Samaria. E corre até a cidade, e ela sai falando para toda aquela cidade que havia encontrado um homem, que havia contado toda a sua história. Acho que passou aqui um trechinho do The Chosen. Depois você assiste na sua casa esse episódio emocionante. Eu amo essa série, particularmente. Sabe, mas ela sai correndo e ela não se lembra mais nem de quem ela era. Olha o que o encontro com Jesus faz. Veja se não é semelhante à minha vida e à sua vida. Veja se não é semelhante ao que aconteceu comigo e aconteceu com você muitas vezes. A partir do momento que você se encontra com Jesus, você para e analisa. Todas as coisas ficaram para trás. Todas as coisas ficam para trás. Porque mais importante que tudo é seguir o meu Mestre. Independente. Naquele momento ela deixa tudo para trás, seu cântaro, a corda, seus pertences, corre até a cidade e vai falar sobre um homem que havia contado toda a sua história. Toda a ação de Jesus gerava uma reação nas pessoas. Toda a ação de Jesus gerava uma reação em quem ele encontrava. Foi assim com Zaqueu. Ele encontra com Zaqueu e ele diz: Zaqueu, desce dessa árvore, hoje eu irei jantar contigo. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue. A mulher toca em Jesus, no manto de Jesus, e de repente Jesus olha e fala: alguém me tocou. E o que acontece? Mestre, todos estão te apertando, todos estão te afogando aqui, e você pergunta se alguém te tocou. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtudes. Um encontro, uma ação de Jesus gerava uma reação. Muitas vezes, uma reação inesperada. Foi assim com essa mulher de Samaria. Jesus se revela a ela, e de repente, essa mulher deixa tudo para trás. E vai até o povoado, fazer o quê? Falar que Jesus, ela havia encontrado um homem que se dizia ser o Messias. Por isso, que talvez Pedro um dia, depois desse caso, ele tenha dito: para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna, para onde iremos nós, se só o Senhor pode trazer palavras de vida eterna sobre nós? Essa mesma mensagem nos encontrou um dia. A mesma mensagem encontrou eu e encontrou você um dia. Para onde iremos nós? E eu tenho um segredo para te contar hoje. Jesus não está olhando para quem você foi. Jesus está olhando para quem você é. Jesus não está olhando para quem você foi. Jesus está olhando para quem você é.
e para quem você ainda pode se tornar nele. Ele não te chamou simplesmente para você ouvir uma mensagem no final de semana, estar satisfeito na sua alma com aquilo que Jesus está fazendo, mas Ele te chamou para contar a sua história de transformação para a vida de outras pessoas. A mulher corre até a cidade, simplesmente conta toda a sua história e traz toda a cidade para ouvir Jesus no poço. É o que o texto diz. Duas coisas interessantes aqui. Qual era a reputação daquela mulher na sociedade? Nós vemos aqui que, segundo a história, nenhuma reputação ela tinha. E como ela consegue trazer a cidade inteira aos pés do poço para ouvir alguém que ninguém ainda conhecia? Como? E o outro ponto que eu quero chamar a sua atenção: onde estavam os discípulos enquanto a história acontecia? A Bíblia não fala, mas eu acredito que João estava com Jesus, até porque foi o único que registrou essa história na íntegra. Mas eu imagino que os 11, eu estou falando por mim, não estou falando da Bíblia. Imagino que os 11 foi até a cidade comprar os alimentos. E por mais que eles estivessem vivendo com Jesus, eles não trouxeram ninguém da cidade. Ninguém. O texto é claro sobre isso. Eles não trouxeram. Mas aquela mulher, com toda a sua reputação manchada, com toda a sua história ferida, simplesmente ao contar a sua história de vida: eu encontrei um homem que tem dito tudo o que eu tenho feito. A multidão vem aos pés de Jesus para ouvir aquilo que ele tinha para falar. Sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que aquela mulher traz aquela multidão aos pés de Jesus. E além deles ouvirem a palavra de Deus diz que eles pedem para Jesus ficar 2 dias em Samaria. E Jesus fica pregando as boas novas do reino. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu e você estamos mais parecidos com a mulher samaritana nesse conceito de evangelismo, de evangelizar alguém, de ganhar alguém para Jesus, ou nós estamos mais parecidos com os discípulos? Faça uma auto-reflexão. Hoje a mensagem é para você refletir mesmo. Não é uma mensagem de poder para você cair. Hoje é uma mensagem para você trazer uma reflexão na sua mente. E eu te faço uma pergunta hoje: nós somos discípulos ou somos agentes secretos de Jesus? Responda para você mesmo. Você está sendo um discípulo ou você está sendo um agente secreto? Que ninguém sabe da sua história, ninguém sabe que você é cristão, que você teve a sua vida transformada, porque você tem medo, você tem vergonha, muitas vezes você não quer compartilhar para não criar aquela indisposição, sabe? Vou falar de religião com meu amigo, não é tão legal, sabe, pastor Thiago? Não seja um agente secreto, seja um discípulo que pregue com a tua própria história. Você não precisa elaborar um sermão, você não precisa elaborar um sermão como esse, simplesmente conte aquilo que Jesus já fez por você. Tenho certeza, aleluia, tenho certeza que Jesus irá transformar muitas pessoas à sua volta. Eu tenho certeza disso. Eu sou fruto disso. Eu sou fruto de uma decisão dessa. Alguém pregou para mim um dia. Alguém falou de Jesus para mim um dia. Eu não queria saber de igreja. Mas por conta de uma pessoa contar a sua história de vida, eu pude vir até Jesus, ter a minha vida transformada. E faz 23 anos que eu tenho buscado o Senhor. E foram os 23 anos melhores da minha vida. Com altos e baixos, no pico da montanha ou no
do vale, o Senhor sempre esteve comigo. E eu sei que isso é com você também. Eu sei que isso é com você também. Por isso, não deixe de contar a sua história para outras pessoas. As pessoas estão buscando respostas. As pessoas estão buscando respostas que só você tem. E a resposta é: Jesus, 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 o único e suficiente Salvador da vida delas. Essa resposta você tem. Conte sua história a elas. Evangelizar é contar a sua história. Sabe o que eu me lembro? Da história daquele cego que de repente Jesus faz um pouquinho de lama, coloca nos seus olhos e manda ele se lavar. Sabe o que acontece ali? Quando ele se lava, sua visão é restaurada. E logo que sua visão é restaurada, os fariseus, mestres da época, encontram com ele e diz para ele: como você era cego e agora está vendo? E ele diz assim: eu era cego e agora vejo. E os fariseus começam a incriminar Jesus por ter feito aquilo, perguntando para aquele homem, falando para aquele homem que Jesus era um pecador, um beberrão. Aquele homem que era cego, ele simplesmente olha para os fariseus e diz: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Ei, conte a sua história e Jesus vai mudar as pessoas. Conte a sua história, aquilo que ele fez. Aleluia. Existem muitas pessoas falando coisas por aí na internet. Está carregado de mensagens, está poluído de mensagens. Cada clique que a gente dá, cada passada que a gente dá, são muitas pessoas falando muitas coisas. Mas se você quer ouvir a verdade, se você quer ser um anunciador da verdade, vai para a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus a verdade que é sobre a sua vida, a verdade que está sobre a sua vida. Não esperem pessoas falarem na internet. Vai você falar no tete a tete, no pessoal, no boca a boca com alguém, e fala a sua história. Não precisa gravar nada, não precisa fazer nada para o público como um todo. Fale no particular. Hoje, nos nossos dias, está faltando o particular. Muita gente fala muita coisa, mas no particular, poucos falam aquilo que aproveita. Fale aquilo que vai edificar a vida de alguém. Você tem as respostas para a vida de alguém. Você tem a palavra certa para a vida de alguém. Deus está liberando isso sobre a sua vida hoje. Que o Senhor faça sobre você uma luz para o mundo, uma luz para as pessoas. Eu estou pregando aqui hoje, não só hoje, mas venho pregando 3, 4, 5 domingos aqui, desde a série Insaciável, para te preparar justamente para essa missão. Preparar para essa missão de pregar o Evangelho de Jesus lá na comunidade onde você vive, lá no lugar onde você mora, no seu condomínio, no seu trabalho, no meio da sua família, contar a sua história lá. E nesse tempo nós estamos preparando algo para vocês, e eu quero convidar toda a igreja, você que puder estar conosco aqui nessa sexta-feira, no dia 16 do 5, às 19 horas, nós estaremos aqui na igreja, fazendo uma reunião, fazendo um ajuntamento de pessoas, para nós falarmos um pouquinho mais sobre isso. É um tema tão lindo, sobre falar como falar de Jesus, como trazer a mensagem de Jesus para as pessoas. Você é meu convidado a estar aqui conosco. Nós iremos te dar orientações, falar sobre isso, e eu tenho certeza que Jesus irá edificar demais a sua vida. Nós estamos começando esse projeto, e eu tenho certeza que nós não somente iremos aprender sobre o Mestre, nós iremos caminhar com Ele, fazer aquilo que Ele chamou nós para fazermos. Quem estava aqui semana passada? Mais uma vez.
Quem fez o desafio comigo de orar por pessoas? Amém, quanta gente, muito bom. Esse é o momento de você continuar orando por aquelas 5 pessoas. Mas ao final dessa semana, você vai fazer um convite a elas. Se elas moram em Marília, faça um convite para que elas venham nos visitar no próximo final de semana, para ouvir uma palavra como essa. Convide elas. Pode ser uma pessoa das 5, pode ser assim. Fique à vontade de fazer o convite. Mas peça um direcionamento para o Espírito Santo, para trazer essa pessoa para ouvir uma palavra. Conte sua história a ela. Fale o que Jesus tem feito por você. Fale tudo aquilo que você tem vivido. Fale com empolgação e não com tristeza. E aqui eu tenho certeza que ao ouvir uma mensagem como essa, de salvação, libertação, transformação, Jesus e o Espírito Santo é quem irá fazer essa obra. É eles quem irá fazer a transformação da vida dessas pessoas. Continue orando por elas. A causa mais nobre que você vai defender na sua vida não é o seu trabalho, não é a sua prosperidade financeira, não é o seu sucesso profissional. A causa mais nobre que você vai defender na sua vida é o Evangelho do Reino de Jesus, é fazer Jesus conhecido. É para isso que você foi chamado, para isso que você está aqui hoje. Deus não esconde uma lâmpada embaixo de uma vasilha, mas Ele coloca num lugar alto. Sabe o que está dizendo nessa frase? Ele já colocou a luz sobre a sua vida. Você será a luz para pessoas que ainda estão na escuridão. E você irá iluminar a vida de pessoas através da sua história, através daquilo que Jesus está fazendo. Hoje nós vimos o encontro dessa mulher, que já não havia mais esperança para a sua vida, mas ela se encontra com o Mestre Jesus e sua vida é transformada. Eu disse uma frase aqui semana passada e eu quero repetir ela para vocês. O céu sempre irá aprovar histórias de arrependimento. Os céus sempre irá aprovar histórias de arrependimento. Ei, fale isso até o seu coração estar cheio disso, porque não cabe a você muitas vezes julgar alguém, mas sim anunciar a mensagem do Evangelho do Reino. Falar para essa pessoa o quanto Jesus ama ela. Para finalizar, quero lembrar você algo que eu disse alguns domingos atrás aqui. Na verdade, já tem alguns meses. Jesus não veio para levantar super-heróis. Jesus veio para restaurar vilões. Jesus veio para restaurar vilões. Eu e você éramos vilões, não éramos dignos de salvação. E hoje nós estamos aqui. E hoje nós estamos no meio do povo de Deus. Aleluia! Para isso que Jesus te chamou. Feche seus olhos por um minuto.